Graça e paz, a África e o mundo. Aqui é Gildo Rafael. Seja bem-vindo às Verdades Bíblicas para a África e para o mundo. E hoje iremos meditar no livro de Mateus, capítulo 5, versículo número 6. Estamos a fazer a continuação das das bem-aventuranças, que são marcas do verdadeiro cristão. Já falamos sobre o que significa, não é, ser pobre de espírito, o que significa ser humilde, o que significa, não é? Já falamos de algumas verdades muito importantes para a vida cristã, que são marcas do cristianismo. Hoje vamos continuar com as verdades e iremos falar sobre a justiça. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo número 6, diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Em outras versões diz que porque serão fartos. Então, o próprio Redentor, Senhor Jesus Cristo, ele diz que bem-aventurados significa são mais do que felizes, são felizes, não é? São aprovados todos aqueles que têm fome e que têm sede de justiça. O que quer dizer isso? Fome e sede de justiça. Quando você olha para a palavra fome, a fome está ligada a sua raiz está ligada à fome fisiológica, não é? A fome natural que nós temos pela comida, ok? E temos a bebida, água, ok? Fome e sede. A sede precisa de água para poder satisfazer. Então, a fome e a sede são das maiores necessidades que um ser humano tem para poder sobreviver. Ok? Significa que são as maiores necessidades que o ser humano tem que saciar para poder sobreviver. Ok? Fisiologicamente falando. Ok? Então, Jesus usa esses termos: bem-aventurados aqueles que têm fome e aqueles que têm sede de justiça. Então, nós entendemos a fome, entendemos a sede, são as necessidades fisiológicas básicas do ser humano. Mas aqui, Cristo está levando isso como um exemplo para nos levar para uma outra verdade profunda. Não é fome e sede de comida, mas agora é fome e sede de justiça. O que quer dizer então justiça? Quando Jesus disse que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, a palavra justiça também é uma palavra que é levado o seu significado tem a ver com aquilo que está em conformidade com aquilo que é certo, está em conformidade com a lei, aquilo que é verdadeiro, ok? Reconhecimento e mérito de algo, ou equidade em tratar com equidade. São esses sentidos que eu encontrei da palavra justiça. E o próprio Criador, o próprio Deus é descrito nas Escrituras como justo. Ele é justo. É um dos atributos do nosso Criador. É um Deus justo. A justiça de Deus é um dos caráteres que mostra quem Deus é. Mas Jesus disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e têm sede da justiça. Estamos vivendo num mundo difícil. No mundo em que as pessoas não se importam com outras pessoas. Estamos vivendo num mundo em que as pessoas ferem e fingem que não feriram. Estamos vivendo num mundo em que a corrupção ganhou um patamar que quase está normalizada. Parece algo normal. Estamos vivendo num mundo em que o pobre é oprimido pelo rico. Vivemos num mundo em que o rico torna-se cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Vivemos num mundo em que aquele que é injustiçado passa de a pessoa, aquele que é injustiçado parece a pessoa que está cometendo a injustiça. E a pessoa que é injustiça parece que a pessoa passa de alguém justa. Está um mundo de confusão. Mas Jesus disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Biblicamente falando, quando falamos de justiça, primeiramente é reconhecer que sem a vontade de Deus é impossível viver em paz. Quando diz que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, que têm desejo ardente pela justiça. Justiça significa
algo que é conformidade com a lei, fazer aquilo que é bom, ou seja, aquilo que agrada ao Criador, ter fome e sede de justiça, ter fome e sede, ter desejo de alegrar ao Criador, ter desejo de obedecer a Deus. No livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto sereis acrescentados. Então, busca aquele que tem fome daquele que tem sede. Assim como você procura comida quando tem fome, procura água de beber quando tem sede. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede. Ou seja, são mais felizes as pessoas que procuram fazer ou agradar ao Criador, que procuram fazer aquilo que é certo, e aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro e aquilo que agrada a Deus. Justiça não tem a ver simplesmente com a justiça do homem, não tem a ver com dente por dente, olho por olho, não tem a ver com pôs na cadeia aquele que fez o errado, não, tem a ver com fazer a vontade de Deus. Então, reconhecer que a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, ok? Mostrar que primeiro busque os filhos de Deus são aqueles que devem priorizar a vontade, a justiça de Deus, aquilo que agrada, aquilo que é certo aos olhos do Criador. Então, justiça é aquilo que está em conformidade com a lei do Senhor, está em conformidade com a vontade do Criador. Então, reconhecer que sem a vontade significa você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Então, se você busca, logo você reconhece que sem tal justiça, sem um tal reino, você é incapaz de viver em paz. Então, fome e sede de justiça significa reconhecer que sem a justiça de Deus, sem a vontade de Deus, você é impossível viver. É esse tipo de pessoas que a Bíblia descreve como filhos de Deus, porque buscam a vontade, buscam em primeiro lugar, priorizem aquilo que agrada a Deus. E o resto será acrescentado. O resto, estamos a falar, o resto pode ser comida, água, material. Agora, primeiro lugar é a justiça, é a vontade do próprio Criador. E também a justiça, a justiça de Deus é Cristo. Buscar a justiça de Deus, ter fome e sede de justiça de Deus, é ter fome e sede de Cristo. Porque a Bíblia descreve Cristo como sendo a justiça de Deus. Vamos ver, primeiro olhamos lá no livro de Romanos capítulo 1:17, diz que porque o Evangelho é revelado, ou no Evangelho está revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio é pela fé. Então é no Evangelho que é revelado a justiça. Como é assim? O salário do pecado é a morte. Todo pecador significa que merece a morte. E a Bíblia diz que, livro de Romanos 3, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então todos somos condenados à morte. A justiça de Deus era que nós pudéssemos morrer. Temos que morrer. Mas como que Deus fez? Como foi possível nós sermos pecadores, sermos salvos, sermos injustos? Como é possível? E foi isso através da justiça de Deus. Como que aconteceu a justiça de Deus? Por meio da morte de Cristo na cruz. Cristo na cruz estava a pagar pelos nossos pecados. Estava a cumprir a justiça. A justiça de Deus requer a morte, requer o sangue de alguém. Então Cristo, não sendo incapaz de fazer isso, Cristo veio fazendo isso em nosso lugar, morrendo para nos justificar. Por isso chama-se justificação. Na cruz o que aconteceu foi justificar os nossos pecados, que é tirar culpa do pecado. Nós merecemos a morte, mas a culpa foi
tirada. Por isso que no livro de Romanos, capítulo de número 8, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação. Por que não há condenação? Porque a culpa desses que estão em Cristo, que é a culpa dos eleitos, foi tirada na cruz, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo morrendo na cruz, ele é a justiça de Deus. Então, o Evangelho que é boa notícia. Boa notícia do quê? Do Filho de Deus morrendo por nós. O Filho de Deus nascendo em Belém, sofrendo, morrendo por nossos pecados, para que sejamos salvos. Esta é a justiça de Deus. Porque nós não merecíamos. Então, Cristo é a justiça. Vamos ler lá no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo 21 até 26. Diz assim a Sagrada Escritura. Diz assim, no versículo de número 26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça. O Criador demonstrou que ele é justo, a fim de ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Então mostrou a sua justiça para ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Nós merecemos a morte, mas através de Cristo, Deus mostrou que ele é justo, punindo o pecado, até inclusive abandonando Cristo por causa dos nossos pecados. Porque Jesus disse que Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele tempo estava-se cumprir a justiça do Criador. Onde estão, no versículo 27, onde está então o motivo da vanglória? Excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Em poucas palavras, Cristo é a justificação. É em Cristo que toda a lei, porque a lei foi escrita para nos pôr contra a parede. A lei não foi escrita para salvar. Ninguém já foi salvo por causa da lei. E Deus colocou os 10 mandamentos, Deus colocou todos os mandamentos do Antigo Testamento não para salvar, porque a lei não pode salvar. Porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Apenas a lei foi colocada de acordo com as Escrituras para mostrar que nós somos fracos e a lei nos conduziu a Cristo. E Cristo veio, cumpriu toda a lei e hoje não somos salvos por meio, e ninguém já foi salvo pela lei. Nós somos salvos por meio do Cristo Jesus. Apenas do Cristo. Então, porque em Cristo é onde se mostrou, onde o Criador mostrou a sua justiça. Então, Cristo é a justiça de Deus. Então, bem-aventurados os que têm fome, os que têm sede de justiça. São felizes aqueles que têm desejo de Cristo, desejo do Salvador. Então, essa é a maior fome que nós podemos ter. Essa é a maior sede que um ser humano pode ter. E essa sede só pode ser sentida, pode ser tida apenas por aqueles que são filhos de Deus, que são crentes, os salvos. Então, aquele que não tem desejo ardente para o Cristo, não tem desejo ardente para o próprio Jesus, esse não é. Atenção, é possível alguém ter muito desejo para os milagres de Jesus, muito desejo para o louvor sobre Jesus, ter até gostar de ir aos templos, gostar de aqueles irmãos, mas não querer o próprio Jesus. Existem muitos mesmo, que estão na Bíblia. A Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos estão lá, têm fome e sede de justiça. Têm fome e sede de Cristo. Assim como tem muitos, quando Jesus faz multiplicação de pães, tem pessoas que a população, depois de comer essa ceia, procuraram Jesus. E Jesus disse para eles: vocês não me procuraram por causa dos sinais, mas porque comeram e saciaram. Ou seja, eles estavam diante de Cristo não para procurar o próprio Cristo, mas por causa de comida e de bebida. Mais uma vez, a fome e sede não pode ser de comida, de bebida, não pode ser das coisas que Cristo faz, mas por causa do próprio Cristo. Então, fome e sede de justiça é fome e sede do próprio Cristo. A terceira verdade que nós vemos aqui é que a justiça é fazer a vontade de Deus, a vontade do Criador.
Lembra que Jesus disse lá no livro de João capítulo 4, versículo 34, ele conversando com a mulher samaritana, e Jesus disse, a Bíblia diz que os discípulos foram lá comprar comida e voltaram, encontraram ela conversando e serviram comida física, porque não é, eles acharam que Jesus estava com fome, e Jesus disse assim, escute só, no versículo 34, diz que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, cumprir com a justiça, cumprir com aquilo que meu Pai quer. Então, justiça, ter fome e sede de justiça, é você ter desejo de fazer a vontade do Criador. A Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de fazer o que Deus quer. É ter fome e sede de fazer aquilo que agrada a Deus. O que agrada ao Senhor? E para você poder perceber a justiça, a vontade do Criador, é só ler o livro de Romanos, capítulo número 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Ou seja, só por ser um cristão procurando a vontade, procurando a justiça de Deus. Então, quero dizer o quê? A Bíblia diz no livro, na epístola de Pedro, ele diz assim, que Cristo padeceu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos as suas pisadas. Ele morreu para mostrar justiça, para ser justiça de Deus nas nossas vidas, e ele fez isso para nós seguir o seu próprio exemplo. Então nós, como filhos de Deus, temos que seguir o exemplo de Cristo em tudo, mostrar a justiça na família, mostrar a justiça no trabalho, nada de corrupção, nada de corromper, nada de mentira, seja justo. Por isso o próprio Jesus, mais adiante no Sermão de Monte, ele diz que seja vosso sim, sim, não, não. Não faça nada para poder parecer que está certo quando está certo. Seja justo. Faça aquilo que é justo, aquilo que agrada ao Criador. Aqui está em conformidade, seja na família. Procura seguir os princípios divinos lá na sua família. Procura seguir os princípios divinos lá no seu trabalho, na escola. Para de cabular. Há quem diz, não, quem cabula sabe. Não. Quando você cabula, querido, não está a ser justo. Você deixa o seu 9 timbrado na prova. Deixa o seu 0. Seja justo. Ao invés de ser mentiroso. Parecer que é inteligente e que não é inteligente. Não anda a trair sua esposa. Não anda a trair seu marido. Não anda a trair. Não anda a fazer isso. Não anda a trair seus pais. Não anda enganando seus pais. Namorando ou tendo relacionamentos que eles não sabem disso. Nem sabem do assunto. Isso chama-se injustiça. A corrupção começa nas nossas casas. A corrupção começa. Nós muitas das vezes estamos envenenados a pensar que só o governo corrompe. O governo é corrupto. O governo é corrupto. Não, queridos. Cuidado. Você fala do governo, o governo começa na sua casa. Porque você tem uma liderança. Se você é homem, por exemplo, é o líder na sua casa. Então, se você começa a corrupção, começa a agir com favoritismo lá na sua casa, então está começando a corrupção nasce de lá. Lá no governo, no Estado, apenas está se consumar. É a propagação daquilo que começou lá na sua família e aquilo que começou lá no seu coração. É por isso, ser justo é procurar ser exemplo, é fazer aquilo que a Bíblia diz que não façais aos outros o que vocês gostariam de ser feito, ou não façam aos outros aquilo que vocês não gostariam de ser feito. Isso que é ser justo, é amar as pessoas, amar ao Criador e amar ao próximo. Isso é justiça, é tratar as pessoas com equidade, nada de tribalismo, nada de racismo, nada disso, nada de tratar as pessoas segundo as suas posses, suas classes sociais. Não, ame as pessoas, querido, ame, e ame de coração, ame como diz a palavra do Senhor. Não amemos apenas de palavras, mas temos que amar de verdade. Temos que ter um amor sincero, como o apóstolo Paulo diz. Isso é justiça. Então, número 1, reconhecer que se é a vontade de Deus, ter fome e sede de justiça, é reconhecer que se é a vontade, se é a justiça, se é a palavra de Deus, você não pode viver em paz. Segundo, ter fome e sede de justiça significa que você ter fome e sede do próprio Cristo, porque Ele quer justiça. E finalmente, ter fome e sede de justiça é você lutar, ter ansiedade em fazer a vontade de Deus. Por favor, queridos, em todo lugar onde você esteja, a Bíblia diz que sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Procure fazer a vontade do Criador em tudo que tu fazes.
Isso mostra que você tem fome e tem sede de justiça. Mesmo onde as pessoas dizem não é certo, mas que é Deus que disse, então faça isso. Mesmo que todo mundo venha contra você, mas seja justo. Procure fazer a justiça. Que Deus nos abençoe. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória após a ele eternamente. Amém.